Estamos de volta e olha só, o vinho nunca esteve tão em alta, seja por seus benefícios à saúde, pela experiência sensorial ou pelo charme que carrega. A bebida conquistou de vez o paladar dos brasileiros, Com Nath. certeza, e mais, as mulheres têm assumido um papel cada vez mais forte e importante, tanto como consumidoras, como também como especialistas nesse universo. E para nos ajudar a entender sobre esse assunto incrível, estamos recebendo o Vitor Carneiro, ele que tem de tudo, especialista, sommelier, e vai contar pra gente, né, Vitor? Seja bem-vindo. Tudo que vocês quiserem saber, obrigado a vocês. É um prazerzão falar de vinho e poder passar pro pessoal algumas dicas e alguns conhecimentos que a gente tem. E é incrível, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores. Eu, por exemplo, todo final de semana eu tenho que ter o meu vinho, aquele momento relax. E aí o Vitor me perguntou, mas você entende? Já fez curso? Não. Eu já vou no meu, que eu já sei que eu gosto. Mas o importante também para quem é assim como eu, né, Vitor? Fazer um curso, ir atrás. Como é que a gente pode se incluir nesse meio? Então, você falou uma coisa super importante. 90% do pessoal que a gente conversa é isso. Gosta do vinho, já tem um vinho, mas não entende exatamente do porquê que gosta, das diferenças, né? Então, por exemplo, eu já faço parte da SBSOM, que é uma associação aqui em Campinas, desde 2004. Olha só. Entendeu? E nós temos cursos desde o básico, que é o que a gente mais tem, né? Mais tem participação, assim como também tem de formação de sommelier, do profissional mesmo do vinho, entendeu? Então, esse curso que a gente chama de básico, que de básico não tem nada, são 5 aulas bem bacanas, você vai conhecer bastante da produção, né? Do cultivo, da vinificação, das diferenças e o porquê que você vai gostar daquele vinho, entendeu? Por que esse vinho tem um aroma assim e tal? Mas por que ele é assim? Entendeu? E aí você vai conseguir, no futuro, decidir melhor, comprar melhor. Isso aqui é bacana que a gente passa pro pessoal. Né? Fazer valer o seu dinheiro, né? Valer o seu recurso. Para quem é iniciante como eu, iniciante de beber também o vinho, né? De degustar o vinho. Quais são os vinhos assim que você mais indica? Quais tipos de vinho você mais indica para quem está começando, que não é muito fã de vinho? Normalmente as pessoas que estão, né, tomando um pouco de vinho, tomam aqui no Brasil muito vinho suave. Né? Aquele vinho daqui da região, inclusive, tem muito. Para passar para o vinho seco, de uva vitis vinífera, o pessoal tende a estranhar um pouco. Né? Ninguém gosta dos meus vinhos, viu, Vitor? Os da Lari, meu pai amado. Eu gosto porque eu tomo sozinha e ninguém vai pegar. Eu sei porque eu passei por isso, né? Eu tenho uma esposa já há 40 anos e tenho 2 filhas que, né, também a gente introduziu no mundo do vinho. Como é que a gente faz? Você falou do tipo de vinho. Normalmente é um vinho que tem um açúcar residual um pouco maior. Ou seja, um pouco mais docinho, entendeu? Tem algumas uvas que são assim. Por exemplo, Primitivo. Primitivo está super em alta, porque ele tem esse açúcar residual. Né? Tem a Pinot Noir. A Pinot Noir já é uma uva que eu trouxe para vocês verem aqui, um pouco mais leve, um pouco mais delicada, entendeu? Então, a tendência é não partir direto para um vinho muito encorpado, muito tânico, adstringente, que é aquela secura na boca, né? Tipo um Cabernet, né? O Cabernet... Não é fácil não, aquele. Não, o Cabernet até é tranquilo. Então, você tá vendo como é que... Aí, ó, vocês já estão... Eu gosto do Syrah, por exemplo. Eu também. Eu acho o Syrah fantástico. E sabia que é a nossa uva aqui da região, hein? Eu não sabia. Aqui em São Paulo e região aqui de Minas, com a técnica nova da dupla poda, a gente está fazendo vinhos fantásticos de Syrah, principalmente. Já quero conhecer. Que não deu para trazer tudo, mas a hora que vocês quiserem, por exemplo, a gente faz viagens programadas. Agora eu vou levar um grupo para Portugal. Que legal. Entendeu? A gente vai fazer também agora para Jacutinga e Epamig. Depois nós vamos fazer uma para Pinhal, que é aqui do lado, e está super em alta. Tá mesmo. Pinhal está bombando. Estive lá agora recentemente visitando várias vinícolas novas. Tem vários projetos novos e assim, os vinhos são muito bons. É uma técnica nova que depois o pessoal que faz aula que a gente aprende. Que incrível. É super legal. E vocês têm também bastante, você estava falando bastante do protagonismo feminino também nessa área do vinho, não só para quem consome, mas hoje a gente está até aqui com uma iguaria aqui, que é produzido por 2 mulheres. Então, como vocês, quando me convidaram, a gente sabia que era um programa, né, voltado mais para o público feminino, o que eu pensei? Falei, vamos trazer um produto que hoje é produzido e tocado à vinícola por 2 mulheres, né? A Jussiane e a André, elas são proprietárias e hoje os vinhos dela, né, que é da Métier, que é basicamente espumante, são super premiados já, vende muito, porque ele é muito bom. Não é só porque ele é um vinho de mulher, mas ele é muito bom. E hoje no mundo do vinho a gente tem assim, nomes como Susana Balbo, na Argentina. Agora eu vou para a Campanha Gaúcha visitar a Cordilheira de Santana, que é uma enóloga proprietária. Já são 40 anos colhendo uva, vinificando uva, entendeu? E muita gente, muito brasileiro nem sabe que nós temos já vinícolas com esse tanto de história. E é uma mulher, dona Rosana Wagner, ela é fantástica. Espumante é vinho?
Espumante de vinho. Eu não sabia. Então, interessante. Espumante é mais vinho. tranquilo, né? É, o espumante Pra quem não tá acostumado assim com vinho muito encorpado. Eu gosto. Bom, normalmente, quando você fala, como é que começa? Começa com espumante, entendeu? Porque é mais festivo, mais fresco. E é um vinho, sabe como é que ele é feito? Primeiro você pega o suco junto com qualquer outro vinho. Você vinifica o vinho normal. Depois você vai adicionar mais um pouco de licor, que a gente chama, com um pouco de levedura. Ele vai fazer a segunda fermentação em garrafa ou em grandes tonéis, que é o método Charmat. Esse aqui não, esse é o método tradicional ou champenoise, né? Imitando champanhe na França. Chique. Isso é bem legal. E eu quero experimentar, gente. Posso servir vocês? Claro, por favor. Eu vou servir esses dois tintos e vou mostrar para vocês, né, a diferença só do visual e do aroma. Vamos pegar a mesma Natália, que não tem muito conhecimento, ela já vai perceber completamente. Só de você ver a cor e o aroma, que são dois vinhos completamente diferentes. Esse do é o mesmo Cabernet país. Sauvignon. Exatamente. E esse aqui é da Pinot Noir, como a gente já havia falado, você está vendo? Caramba. É o mesmo país, Olha isso, Samuca. só que dois vinhos completamente diferentes. Que é o quê? Aqui? Provém da uva. O mais escuro, então, É o Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon. Exatamente. E esse que é mais transparente É o A Pinot Pinot Noir. Noir. Pinot Noir. Olha a diferença. Você está vendo? Então, assim, a bebida é super democrática, sabendo comprar, sabendo partilhar e social, né? Ninguém abre uma garrafa de vinho sozinho para matar ela inteira. Né? Você sempre vai compartilhar com alguém. Às vezes. Algumas pessoas Algumas pessoas, né? gostam demais. depressão, às vezes. Mas é difícil. Mas ele gera boas conversas. Sim, Totalmente. muito. Não é? Ninguém bebe vinho quieto. Não, Então, não. você partilha a garrafa. Sim. E todo rótulo tem uma história por trás. Ah, é? Se você for numa loja, conversar com um profissional ou visitar uma vinícola, sempre tem uma história por trás do vinho. Legal. Ou é da família, ou é do pássaro, ou é da legal. lua. É verdade, ou é da paisagem, do lugar, né, que é o famoso terroir. Que legal. Entendeu? Isso é uma palavra que vocês escutam muito nesse mundo do vinho. Terroir. Tá, E a gente tem uma dificuldade aqui no Brasil com as uvas. Algumas uvas que vêm, por exemplo, uvas europeias, não vão muito bem aqui no Brasil. Perfeito, perfeito. E hoje eles têm um processo, né? Existe esse processo de trazer Isso. essas uvas e fazer como se fossem híbridas. Tem também, vou mostrar para vocês. Agora, muito cuidado para abrir o espumante, tá? É o momento de ouro. Essa coisa de você abrir o espumante que nem em Fórmula 1, isso não existe. Não tá? existe? Não existe. Um bom sommelier abre e você não escuta o barulho. Olha, que chique. Por quê? Para você não perder as borbulhas, que faz parte do processo, entendeu? Essa segunda fermentação, ela gera gás carbônico. E esse gás fica aprisionado aqui. Por isso que é perigoso você abrir um espumante sem tomar cuidado. Tá vendo? Olha aí, fica a dica, hein, gente? Fica a dica, gente. Não abra um espumante assim, festando. Muito menos com perto do seu rosto. Pode bater no olho e machucar feio. bem perigoso mesmo. Aqui tem muita pressão aqui dentro. Tem 5 a 6 ATMs aqui dentro. Nossa. Então, agora, pra gente degustar esses aqui, como você recomenda? Primeiro ordem. pelo espumante e finaliza... Primeiro pro espumante, tá? Pode degustar, menina. vamos ver. Põe na boca e vê o que vocês acham, né? Esse daqui é um rosé, porque ele tem um toque também de merlot. Ele tem chardonnay, tem malvasia, Nossa, tem um que toque de delícia. merlot. É bem Super levinho. fresquinho. Fresco, não Uma é? delícia, gente. É bem levinho. Agora, Nath, você que não conhece muito, pega os dois e veja não só a cor, mas veja o aroma também. Vê se você sente diferença entre um e o outro. Existe alguma maneira correta de cheirar? verificar o aroma aqui? Não. De Você cheirar? tem que botar o nariz mesmo. Não tem jeito. Tem que botar o nariz. O que você pode fazer é girar a taça. Quando você tem muita prática, você faz assim, ó. Apoia ele, Nossa, é diferente tá? mesmo. E faz assim, para você não ter problema de cair o líquido de dentro, tá? Você só faz isso porque o oxigênio em contato com o líquido, ele desprende mais aromas, né? Aí você põe o nariz. Quando você depois vai fazer técnicas de degustação, aí você vai ter aquelas intensidades diferentes. Você de longe já está cheirando. Aí você fala que esse é um vinho super intenso de aroma. Caramba. Se você tem que botar o nariz muito perto, falar que ele é fechado, que ele não é muito intenso. Aí já são técnicas de degustação, que é a primeira aula do curso. Que interessante. O mundo vinho ele é muito grande. É, bem Por exemplo, eu me especializei em Portugal, porque é mesmo ou menos que nem medicina. Você sabe de tudo um pouco. Mas para você conhecer a fundo mesmo, você tem que... Bom, no meu caso, eu gosto de Portugal, né? Dou aula de Portugal, viajo e tal, e faço degustação muito de Portugal. Mas a gente conhece do mundo como um todo. Porque é muita coisa, gente. Vocês não fazem ideia. Vocês imaginem agora que a gente está falando de São Paulo, né? São Paulo não produzia vinho, fazia só vinho de garrafão. E agora você já faz vinhos finos maravilhosos. Mas por que não tinha Depois da essa pandemia demanda? que deu esse boom, não foi, Vitor?
Não, a pandemia trouxe mais consumo, né? Mais gente para o mercado. Isso sim. Mas o que você falou do vinho, assim, demanda, a adaptação de uvas europeias aqui, problema de clima. Tá? Por que a gente inverteu o ciclo da videira para poder produzir aqui? Porque você precisa de dias quentes e noites frias para você poder ter uma maturação da uva e dar um vinho bacana. Tá? O vinho bom é feito no campo. Olha Você só. tem que ter uma boa uva, bem madura e uma uva bacana, que é, por exemplo, a uva do espumante é diferente para essa daqui já. Então você tem que ter uma maturação bacana. Tá? E o que acontece? No sul do Brasil, você tem isso no verão. O seu verão é fresco, é frio, né? Então você consegue ter uvas boas colhendo no verão, janeiro, a fevereiro. Agora aqui em São Paulo não. Sabe por quê? Muita chuva. No nosso verão é chuvoso. É muito chuvoso. Aí você vai apodrecer a sua uva, você vai ter muita água, você não vai ter uma concentração de açúcar que você necessita para vinificar. Olha entendeu? só. Aí eles inverteram o ciclo. Então, a gente agora aqui na região São Paulo, Sudeste, ali em Minas, você vinifica no inverno. Você colhe no inverno e depois vinifica, né? Você colhe no inverno. Você, julho, agosto até setembro, entendeu? Dependendo da região. Você tem muita, assim, altitude, você vai lá para a Serra da Mantiqueira, tem muita gente plantando na Serra da Mantiqueira, Que porque legal, gente. você vai ter frio à noite. E o calor no dia, durante o dia é quente, como a gente está aqui, gostoso. Sim. Entendeu? Então a uva vai maturar legal. Nossa, então, olha só. O pessoal ainda não sabe, mas a gente tem muita coisa bacana aqui. Tem. Aqui na Vamos região. experimentar esses outros agora, Vamos. Nath, Então, pra gente ver a esse diferença? aqui É o Pinot É o Pinot Noir. Noir. Pinot Noir. Esse aqui é mais levinho? A tendência é de ser. Dá para você perceber, mesmo você que não tem a prática. É bem de levinho consumir, mesmo. Trabalho bom esse, hein, Esse Nath? é o melhor trabalho. Trabalho do bom mundo. esse. Vocês estão Gente, gostando. muito bom. Também Vamos gosto. ver este agora. Cabernet E agora Sauvignon. pega o Cabernet Sauvignon. Peraí, deixa eu sentir direito. Ambos do vai. Chile, certo? Olha. Só que uvas completamente diferentes. Entendeu? Então sai daquela máxima que o pessoal fala, mas vinho é tudo igual. Não é tudo igual, né? Podem ser parecidos, pode ser tinta e tal, mas quando você tem uvas diferentes, forte. processos diferentes, viu? O outro Eu é mais gostei, gostoso. eu gostei mais desse. Eu adorei esse aqui, Se mas soubesse que esse... você gostava de chá, eu tinha trazido um chá australiano para você logo. Ah, na próxima de você cara. traz, Nossa, Vitor. esse aqui é muito forte, Deixa eu te fazer uma É que você não pergunta. pegou um taná ainda pela frente. Nossa, eu já tomei uma vez, comprei tomou? errado. Minha boca ficou preta. Exatamente. Mas O dente, gostei. né? Depois de algum Foi. até o dente fica. Deixa eu te Pode perguntar perguntar. uma coisa, Vitor. Qual que é a importância da água com gás? Assim, a gente vê o pessoal tomando vinho, depois ali limpa o paladar. Assim, pra gente que degusta tecnicamente, né, a água assim, não faz muita diferença. Muito pelo contrário, entendi. ela limpa demais as suas papilas e aí você tem que voltar a acostumar elas de novo com o vinho. A água é para hidratar mesmo, entendeu? Porque quando você bebe uma garrafa, duas, Não, vai ficando bêbado, né? né, no meio aqui do você caminho. tem aqui 14%, 13% de álcool. É muito alto. Então você tem que hidratar. Então você tem que beber água, Sim. mas não que ela faça parte da técnica de degustação. Às vezes quando você sai de um tinto para o branco, bacana. Você lava até a taça, se não tiver várias taças. Verdade. Você põe água, limpa, para que não misture os líquidos. Né? Aí você vai degustar uma coisa já diferente, mais forte. Isso aí já são técnicas mesmo, de quem vai aprendendo com o passar dos anos, né? E aqui você Só também uns 20 fez, né? anos aqui. Uma sequência. A gente não veio direto no vinho. Também tem isso. Senão você estraga o resto. Se você pega um vinho muito, que a gente fala, muito punk, assim, muito, né? Muito encorpado, forte. muito forte. Aí depois você vai para um vinho leve, você já vai conseguir sentir tudo que ele tem. Infelizmente, entendeu? Muita gente faz isso. Já chega numa feira de vinho, por exemplo, nós vamos ter algumas bacanas agora, se eu não me engano vai ter uma agora no Vitória Hotel ali. É, super bacana, vai ser eu acho que da Museu da Gula. A gente sempre tem aqui em Campinas, né? E são vinhos excelentes. Só que o cara chega às vezes na bancada e vai direto, qual o vinho top que você tem aqui? Qual é o melhor vinho que você tem? As pessoas, por educação, vão servir. Claro. Né? Isso já não é legal, já é uma falta de educação com o produtor, né? Aí ele vai tomar um baita vinho. Aí depois ele vai pro branco ou pro espumante. Ai, realmente. Aí já acabou. Você matou o seu vinho branco, entendeu? Então existe, não é frescura, gente, sabe? São só técnicas para você aproveitar melhor aquilo que você tem no vinho. Com entendeu? certeza. O produtor batalhou lá, colheu, pegou, verdade. e aí ele vai querer apresentar e Não você dá, mata né? o vinho. E eles É gostam de complicado. apresentar, né? Eles gostam de falar, porque como você mencionou, todo vinho tem uma história. É muito lindo isso, Tudo. né? E eles gostam de contar, eles têm orgulho do que fazem. Você falou de mulher, agora tem muitas mulheres hoje, né? Da Pisato mesmo, a outra Jane Pisato, os vinhos dela são sensacionais. Mas qual é a diferença? O vinho você só tem uma vez por ano. Nossa. Entendeu? Não é que nem cerveja que você produz um monte a cada 5 minutos. Você só tem uma safra. Se você errou aquela safra, você só vai conseguir recuperar no ano seguinte.
Esse é o grande problema. Nossa. E o vinho da dupla poda aqui é pior ainda, que você tem 2 tratos culturais durante um ano. Né? Normalmente no sul você só tem uma vez. Aqui na dupla poda você tem 2 vezes. Então você tem o dobro de custo Muita no atenção, campo. né? Com Então, certeza. aí você tem aquele lá, qual é o ponto de colheita? Vai chover, você tem que colher logo para não pegar chuva, né? Você tem que tratar da uva, etc. E aí quando é que você colhe? Você colhe com Brix X, você colhe com Brix mais alto, mais baixo, com mais acidez, menos acidez, entendeu? E para quem está começando é pior ainda, porque ele vai, sabe, no ano ele tenta isso, no segundo ele tenta aquilo. Aí depois eu vou pôr em madeira, não põe em madeira. Eu acompanho um amigão meu de Indaiatuba, né, um médico, Daniel, e ele está produzindo vinhos ótimos. Acabou de ganhar um prêmio agora. Olha Ai, só, não acredito, que demais. legal. Depois um dia vocês convidem aqui para vocês verem que a gente, em Indaiatuba, a gente já faz vinho bacana. Então, E esse vinho que ele ganhou é de uma uva, como você falou, híbrida, chamada Ribas, desenvolvida aqui mesmo, né, por Olha nós só aqui que no Brasil. interessante. Super interessante. Ele dá um vinho branco aromático, fresco, muito bom. Ele acabou de receber um prêmio. E produzido aonde? Em Indaiatuba. Olha só aqui do lado, gente. Está aqui do lado. Aqui a gente já tem vinhedo bacana, né? Nós temos aqui Indaiatuba, Jundiaí. São Roque também? Nossa, São Roque, gente, se vocês um dia puderem ir, vocês não fazem vamos, ideia do que hoje a Vinícola Góes, o que é. Eu imagino. É verdade. Pessoal Super em conhecido alta como- também, né? Super. E é um programa enoturístico que a gente chama. Você tem jardineira, chapéu, você vai pro vinhedo, você faz piquenique no vinhedo, Legal. você degusta vários vinhos. Experiência mesmo, né? Com certeza. Total. Para quem, né, quer começar a Quem conhecer. gosta. Eu, então, Muito bom, Vitor. Muito Você- obrigada, viu? Obrigada, Arrasou. Vitor, amamos. Adoramos saber um pouco mais desse mundo que eu adoro. E Nath também tá começando. Tô começando a gostar, Mas daqui a pouquinho hein? vai gostar também. Com Vitor, certeza. muito obrigada. Bora Volte fazer um sempre, curso com a viu? gente. Com Obrigado a certeza. vocês. E ó, tem o Instagram do Vitor aí na sua tela, gente. @falando de vinho. Vão lá, sigam ele que tem muito conteúdo sobre isso. Garanto que vocês vão amar, viu? Porque agora a gente vai pro intervalo, na volta e participação muito mais. Olha aí.